Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia de As Parábolas de Jesus. Nós estamos no episódio 24. Hoje é 29 de novembro de 2020 e vamos ver a parábola dos trabalhadores e das horas. Realmente uma parábola extraordinária. Olá! Seja bem-vindo. Essa parábola, como todas, são impressionantes, incríveis, mas essa em particular é atinente, fala à nossa natureza humana, ao nosso juízo, a coisas religiosas dentro de nós que nós podemos reavaliar. Eu convido você a essa reflexão na parábola de Jesus, dos trabalhadores e das horas. E como sempre fazemos com os ventos aqui do Consciência Hebraica, vamos falar um pouquinho do porquê consciência hebraica, das 4 potencialidades humanas. Fundamental, a essencial, é que nos distingue nesta faculdade essencial, intuitiva, espiritual, a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor. Então, consciência é um dos fatores mais importantes da natureza humana. O hebraico e o judaico, para nós, é um pouco do universal, a gente chama de hebraico, que é a espiritualidade humana, mas ela se consolida como história no Oriente Médio. Então, como a música clássica, a filosofia, um povo produz, mas pertence a toda a humanidade. É uma atitude humana, né? Aqui, Jesus realmente foi apresentado muito à grega, né? Loiro, de olhos azuis, etc. E os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram muita influência. A proposta do nosso movimento é um olhar de Jesus hebreu, né? Tirarmos essa influência grega e olharmos o mais possível com os olhos hebraicos. E as parábolas são sem comparação na literatura e pensamento universal. A humanidade ainda não valorizou devidamente as parábolas. Nós estamos fazendo esse movimento de valorização neste curso sintético. Desejamos você uma boa viagem cósmica no nosso supersônico avião, que vai decolar neste instante. Seja bem-vindo à viagem. Veja, quais conceitos nós vamos trabalhar hoje, né? Eu queria colocar algumas ideias, preparando já o ambiente para que você pudesse estudar essa parábola. Vocês sabem que a gente apresentou aqui o nosso método de estudo de parábolas e a gente, inclusive, tem estimulado aí o pessoal que segue o trabalho para poder aplicar esse método antes de ver o curso, né? Ou seja, o que seria interessante agora? Pega esta parábola, segue o passo a passo que a gente dá e faça o teu trabalho, né? Não há um trabalho único, certo, mais verdadeiro, nem nada. Você precisa experimentar as escrituras e conversar com ela. Ela é um livro vivo e assim você vai crescendo, evoluindo. Nós damos essa sugestão para você. Assim, quais são os tópicos principais que essa parábola hoje trata, né? Primeiro, descrição da atividade humana nas várias gerações. Então você vai ver que as várias horas vão sugerir várias gerações, mas também as várias horas que os trabalhadores vão entrando, daqui a pouquinho a gente já entra na parábola, representa os vários graus de potencial diferentes dos seres humanos, né? Essa ideia democrática que nós temos, né? O Ocidente desenvolveu muito a ideia de querer fazer tudo igual, tudo certinho, tudo geometricamente dividido, né? É uma boa teoria, mas o universo não é assim, a vida não é assim, nada funciona assim. E Jesus vai bem na linha do que é a realidade, né? Quando ele apresenta essa parábola, eu sei que ela fica muito difícil de ser absorvida por causa dos nossos preconceitos, mas a parábola trata disso. Ninguém é igual a ninguém, ninguém está no mesmo momento que ninguém tem o mesmo potencial que ninguém. Há uma diversificação gigantesca, é assim que a vida é. E ela é bela assim, ela é complementar assim, ela é complexa assim, ela é sistêmica assim, e as coisas todas se encaixam num grande mosaico. Se você quisesse, porque a maioria das pessoas queria organizar as estrelas do céu, uma bem pertinho, assim, formando uma coisa linear, né? Um quadradinho com as estrelas todas certinhas, mas não é assim. Só que elas enjoariam logo do céu.
E esta forma completamente aleatória, aparente de ser colocadas as coisas, nos dá esta beleza. Então, essa parábola também trata desse ponto, né? São gerações diferentes, potenciais diferentes, momentos diferentes, maturidades diferentes. Agora, há uma característica comum: todos insuficientes por si. A parábola vai trabalhar, vai dar o conceito de que não é propriamente o trabalho humano que resolve. Assim, essa parábola é de uma inteligência, de uma beleza. Só a maior mente que já existiu dentro da perspectiva humana poderia construir uma parábola com este grau de sofisticação e inteligência. Você vai entender isso se tiver paciência e acompanhar todo o estudo, né? Então, a característica principal aqui é a nossa insuficiência. Nós não somos autossuficientes na nossa formação cósmica. Nós dependemos do nosso Criador. Nós precisamos entrar em harmonia com Ele. E é aí que o nosso egão humano não gosta. Nós queremos ser deuses no lugar de Deus, mas não a convite dele. Queremos, se possível, retirar ele e nós mesmos nos colocarmos lá no trono dele. E aí a briga entre nós seria bem interessante, né? Então não é esse o espírito. E a parábola vai bem nesse nervo humano. Então essa é uma das coisas que essa parábola trabalha. Seguinte, o fazer como ato gracioso, voluntário querer e não compulsório dever. Olha, outra problemática dessa parábola, para todos os religiosos, e muito difícil, quase impossível de ser entendida. Por quê? Porque toda religião, ela passa por controle, ela passa para um justiçamento humano, ela passa por um crivo onde a nossa justiça deve ser imposta a um sistema. E aqui, olha, não é isso, né? Fazer como ato gracioso, voluntário, não compulsório dever. Se você olhar esta figura que está escrito aí, você vai ver que quando nós formos lá na parábola, o pagamento em si pelo trabalho, ele é todo desordenado. E nós já achamos injusto isso, porque na verdade o pagamento é um só, né? E nós não concordamos com isso, queremos diferenciações, queremos que a produção humana seja hipervalorizada, seja contextualizada e dada recompensas para cada setor, para cada gesto, e não funciona assim. O que a parábola ao final nos diz? Que nós somos todos insuficientes, e o ser humano não consegue aceitar este ponto. A reclamação, o murmúrio, a ingratidão como ato consciencial humano, ou seja, ato da consciência humana contra o propósito do Criador, porque é contra o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão e a compaixão. Essas coisas nos incomodam. Nós falamos muito no amor, na compaixão, no perdão, na misericórdia, mas nós não concordamos com nada disso. Nós gostamos do justiçamento, dos pingos nos is, da coisa feita segundo a nossa ótica. E o Criador sabe que não é assim, nós não temos essa competência. Então, isso também incomoda demais nesta parábola, né? Aí você vai ver aí o ato da reclamação humana, murmúrio, ingratidão, né? e uma oposição com referência ao amor, à misericórdia, ao perdão e à compaixão que o Criador tem. Porque nós não gostamos desta compaixão e deste amor. Tanto que muita gente fala, né? Imagina, camarada matou, roubou, agora aceitou Jesus e isso está tudo certo. Não que ele não deva pagar as leis com as leis humanas, né? Se ele tem que ficar preso porque matou alguém, roubou alguém, tudo bem, isso tem que ser cumprido. Mas o que se está falando não é só uma questão humana horizontal.
está falando a respeito da verticalidade, da misericórdia. Né? Você fala, mas uma freira ficou virgem a vida toda no convento e uma prostituta que se converte em avançada idade vão receber a mesma misericórdia? Diz aí se a humanidade aceita isso. Não aceita, cara. Não aceita. Essa parábola pega no nervo, entendeu? Porque nós queremos fazer uma contabilidade kármica, nós queremos que a pessoa sofra, cara. Fez, tem que pagar, entendeu? E isso numa certa dimensão humana, ok, né? Mas no olhar divino não é assim. Ah, mas tem que ser igual o homem e Deus. Mas não é. E aí? Como é que você vai fazer? Vai se revoltar contra o Criador? E se for assim, como está sendo descrito aí no parábola? Como é que você vai agir? Ah, então eu vou contra o Criador. Fica à vontade. Nesse estágio você tem total liberdade. Eu estou puxando você já, preparando o teu espírito, porque vem por aí nessa parábola grandes desafios. Né? Isso se aplica à família, a irmãos, a amigos, a sócios e a uma série de relações humanas. Né? E nós não somos bons em perdoar jamais. Né? Compaixão, misericórdia, não é a nossa praia. Nossa praia é a vingança, revenge. Né? Tá aqui, ó. Próxima toque dessa parábola maravilhosa, o senso de injustiça humana. Com o conceito da graça, no fundo achamos sempre que somos melhores e consideramos necessária a punição alheia como justiça. Ou seja, para atirar a pedra nós somos excelentes, inclusive de pontaria. Só que nós só olhamos o argueiro nos olhos dos outros. Né? Quer ver? Vou te dar um exemplo bem simples. Quando você vai visitar a casa de alguém, pode ver que você repara uma parede que está mal pintada, ou um lugar que está sujo, ou alguma coisa que falta. Normalmente na tua casa você não sente falta de nada. Então a nossa crítica é demais voltada para os outros. E muito menos voltada para nós. Né? Nós somos fofoqueiros, nós somos apontadores da vida alheia, nós gostamos de revirar a lata de lixo dos outros. Né? Mas a nossa... Então essa parábola vai no nervo, essa parábola toca nisso, é difícil para poder ouvi-la. Né? Nossa dificuldade de sermos amorosos e compassivos. Olha, está tudo na mesma linha, nós temos dificuldade com amor. Por que não admitir isso? Né? A gente fala em amor, 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 amor à natureza, amor aos animais, amor ao ser humano, amor aos... Só que olha aí como é que está a humanidade. Pega aí esses programas de televisão que você aumenta o volume e sai sangue pelo alto-falante. Aí você vai ver a nossa humanidade aí, né? Nossa humanidade, como ela funciona, como ela trabalha, o que ela representa. Nós temos dificuldade com o amor. Só que a gente criou essa ideia de amor como plaqueta, né? Que a gente coloca a placa lá do amor e acha que está tudo resolvido, mas não é assim, não funciona desse jeito. E a parábola toca nisso. A extraordinária frase, olha só esta frase brilhantíssima. É mau o teu olho, porque eu sou bom? Aí pegou com um alicate no nervo exposto. Não. A minha bondade te incomoda? Eu não posso ser bom? Que você não seja bom, ok. Mas você quer impedir que eu seja bom? A minha bondade te faz ser mal? Levanta em você o ódio? A minha generosidade, o meu perdão, o meu amor, a minha graça? Mas é o que tem acontecido. E o sistema religioso está aí, né? Olha lá. Primeiros e derradeiros, chamados e escolhidos. O segredo de nos tornarmos escolhíveis, não apagando o nosso nome do livro da vida. A única ação do ser humano para ser participante da graça é apenas
e singelamente aceitá-la. E aí é que nós odiamos isso. Por quê? Porque não temos essa condição, queremos que os nossos atos é que sejam transformadores, só que os nossos atos não dão conta. E aí? Então nós precisamos aceitar a graça e o amor, precisamos ser amorosos e graciosos também. Isso não significa nós concordarmos e atinarmos com a libertinagem, com o desvio, com o pecado, com o erro, com aquilo que é impróprio, que é indecente, que é imoral, que distorce a realidade. Nós não estamos dizendo que graça seja isso. A graça ela é pontuadora da realidade. Mas se há arrependimento, se há mudança, se há desejo sincero de alteração, ela é toda receptiva. E o que é preciso para receber a graça? A gente coloca aqui no texto, olha, que nós precisamos nos tornar escolhíveis, não apagarmos o nosso o nosso nome do livro da vida. A gente tem como pressuposto que todo mundo que Deus chamou à existência nesse planeta já nasce inscrito no livro da vida. Só que nós temos um poder, muita gente não quer admitir, que é de apagar o nosso nome de lá. Essa parábola vai tratar acerca disso. Então, nos tornarmos escolhíveis, né? Se é que há essa palavra em português, eu ponho aspas, né? Ou seja, nós ganharmos, né, expressarmos a condição de sermos escolhidos, ganharmos essa condição, não é trabalho algum, é só você aceitar a graça, o amor e a compaixão de Deus, tão difíceis de nós aceitar. Ou seja, a graça tem uma condição, ela não é incondicional, ela tem que ser aceita. Então, essa parábola vai tratar a respeito desses pontos todos. Vamos adelante, vamos em frente? Acho que vai ser legal aí, nós agora entrarmos na parábola. Então, qual que é o tema geral desta parábola, né? Olha, eu coloquei várias palavras aí. A parábola trata de graça. A parábola trata do não juízo humano, ou seja, não sou eu que devo julgar, eu não tenho pesos e medidas. Isso é muito importante a gente compreender, né? Não há nenhuma sociedade humana que possa julgar nenhuma religião, nenhum líder religioso, nem máxima autoridade de nenhuma igreja pode dizer se o fulano está no céu ou está na terra, ou está no céu no sentido de evoluído, que vai evoluir, está salvo ou está condenado. Né? Nós não temos isso. Né? Você fala, mas Jesus diz que o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Né? Se vocês isolarem uma pessoa da igreja, isso é ok. Essas são medidas extremas e elas têm uma finalidade, o arrependimento de quem é pontuado, né? Como eu disse no começo, a graça ela é pontuadora, ela não é esta libertinagem que nós vemos hoje, aí, onde não há parâmetro de nada. Nós estamos numa sociedade avançando para um sistema cada vez mais sem nenhuma possibilidade de estabelecer valores. Né? Por enquanto, a pedofilia, né, e outras práticas como necrofilia, zoofilia, né, ou seja, relações sexuais com mortos, né, necrofilia, relações sexuais com animais, zoofilia e pedofilia, relações sexuais com crianças, ainda não são aceitas, mas do jeito que nós estamos indo, né? Porque daqui a pouco o pessoal vai falar isso, mas e se a criança quiser? Mas são as nossas crianças, nós temos essa cultura em casa, nós as criamos para isso e elas aceitam isso, e elas gostam disso. Daqui a pouco vai ter assim, famílias autorizadas a trocarem crianças entre si para ter relações e outras coisas que vêm por aí. Por quê? Porque hoje é impossível nós queremos colocar algum tipo de parâmetro. Né?
Só que as escrituras estão aí. Os textos da sabedoria hebraica estão dizendo, olha, este campo de atitude e consciência não realiza Gênesis 1:26. Não leva o homem a se tornar filho de Deus. Não leva o homem a se tornar um templo cósmico de habitação da divindade. Leva o ser humano a um desfazimento, a ir para a nulidade do ser, a ir para a segunda morte, a morte espiritual. Então, nós precisamos atinar. A graça está aí para ser vivida e ela é transformadora. O não juízo humano, a misericórdia, o perdão, o amor, a compaixão. Então, a parábola trata acerca desses temas, é por isso que nós vamos encontrar ela lá em Mateus 20, de 1 a 16, tratando desses assuntos. Então, vamos ver aqui, parábola dos trabalhadores e das horas. Então, primeiro, nós sempre dizemos, né, não há uma única explicação, nem uma melhor explicação. São perspectivas, né? Então, nós não queremos ofender você, nós estamos abordando a parábola a partir de um ponto. Se você tem uma outra visão da parábola e ela te ajuda a aproximar-se mais de Deus e de Cristo, fique com ela. Nós vamos dar aqui uma perspectiva. Não é a melhor, nem a única, nem a verdadeira. É uma abordagem a respeito da multidimensão, das muitas dimensões que a parábola tem. Nunca o símbolo corresponde perfeitamente ao simbolizado. Então, se você quiser pegar uma parábola e encaixar dizendo, não, o reino dos céus é isso apenas, você vai errar. Porque não há aqui uma única, uma maneira de fazer com que a parábola, da forma que ela é escrita, descreva perfeitamente ao atemporal, porque ele não pode ser explicado com os nossos recursos. Nosso método é assim, a gente vê primeiro o tema do reino, que é esse acima que eu coloquei para você. Então, qual que é o tema dessa parábola que nós vamos ver? Graça, não juízo humano, misericórdia, perdão, amor e compaixão. Segundo, contexto. Então, daqui a pouquinho você vai ver o que está antes dessa parábola e o que está depois. Terceiro, fazemos a leitura. Quarto, vemos se tem algum termo que está complicado, que pode ser que você não entenda. 5, entendemos a história contada, que é muito importante. E 6, fazemos os comentários. E 7, fazemos uma tabela do símbolo e do simbolizado. Esses são os passos que nós tomamos para o estudo da parábola. Então, pegando aí o contexto. Antes dessa parábola está a passagem do jovem rico, que trata acerca do nosso apego às coisas materiais e a nossa dificuldade em nos entregarmos ao reino dos céus, com todo o nosso ser e com todas as nossas coisas também. Porque muitas vezes apenas há um discurso fácil, não, amor, Deus e coisa e tal. Quando toca no bolso, aí a coisa já muda. Peraí. Então o jovem rico passa por esse dilema. Né? O reino dos céus vai até a minha costela, mas no bolso não chega não. Né? Então tem gente que tem esse apego. Aí, depois, o pedido egocêntrico dos filhos de Zebedeu. Né? A filharada de Zebedeu, meu amigo, fez ali. Tem uma passagem depois, onde eles pedem para ser os primeiros principais ministros no reino dos céus. Eles querem cargo, querem importância, querem salário, querem ser da autarquia celeste. Né? A gente está aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem bastante esses filhos de Zebedeu. Aqui o Zebedeu está graçando, está multiplicando aqui no Brasil. Né? Então, esses são os dois contextos que antecedem e estão depois da parábola. E a parábola está bem no centro ali, falando do não juízo humano, da misericórdia, perdão, compaixão, que é bem próprio. Vamos então ao próximo passo? Leitura, termos, história e comentários. Então vamos aqui agora fazendo cada uma destas coisas. Né? Mateus 20 está assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores
para a sua vinha. Bom, então, a história parece simples, né? É interessante que essa palavra eu coloco um pouco mais adiante. A palavra no grego, ela tem vários sentidos de tradução. Toda tradução não tem uma palavra única. Então, o termo proprietário, né, ou seja, fazendeiro, no sentido de alguém que está lidando com a produção, é um dos termos usados. Mas tem uma segunda possibilidade nessa palavra grega, que seria um pai de família, alguém que é responsável por uma casa e por uma família. Então, eu gosto muito das duas aplicações, porque quando nós fizemos o símbolo simbolizado, o que Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus, e aí ele então está tratando de quê? Né? Ele vai tratar através desse tema que nós já colocamos, as várias palavras, graça, misericórdia e perdão, e ele para isso cria a seguinte história. Há um homem que é um proprietário de muitas terras e um pai de família responsável por vidas. E ele então tem uma vinha e ele passa a contratar trabalhadores, mas você percebe que ele não vai assim a qualquer hora. Esse é um proprietário bem zeloso, que está completamente focado na atividade dele. Ele sai de madrugada e ele vai buscar trabalhadores. Ele tem uma vinha. Então tudo isso já nos faz começar a imaginar o que significa esse proprietário, quem ele é na parábola. E por que ele sai de madrugada? Né? Por que é necessário ele ir tão cedo, ser diligente? Né? E aí ele contrata trabalhadores. Quem são esses vários trabalhadores? E ele tem uma vinha. A vinha produz o vinho. E o que simboliza o vinho nas Escrituras, que é o centro da produção deste homem que está trabalhando, né? Então, tudo isto são estímulos para nós nos compreendermos a nossa parábola. E aí ele ajusta com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Olha, aqui vem a primeira palavra, né, os termos que a gente não entende direito. Denário é uma moeda romana, que era feita de prata. E o que é 1 denário? Né? Achei duas medidas aí. Você compraria 8 quilos de pão. Então você imagina o preço de um pãozinho para você comprar 8 quilos de pão. E aqui tem uma outra referência, dizendo que era o pagamento de um dia de trabalho. Né? Então, se esses trabalhadores aí, quem você está achando que são esses trabalhadores? Né? Ele vai ter o pagamento de um dia só. Então toda a nossa vida dura um dia só, né? Equivalente a um dia. Mandou-os para a sua vinha receber 1 denário, que é um dia de trabalho. Né? Então, continuando, aí cerca da hora terceira ele também saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. Então, olha, esse pai de família tem um negócio. Você vê o vinho, por exemplo, Jesus celebra a ceia com o vinho, que está dentro do copo, da taça. O que simboliza o vinho? O vinho é um resultado de todas essas coisas da parábola, que a vinha no final produz vinho. Os trabalhadores estão ali para produzir o vinho. Então, o que simboliza este vinho? Né? Esta essência produzida pela vinha, esta qualidade produzida pela vinha, no qual os trabalhadores trabalham. Então há uma qualidade dentro de nós, que é resultado do nosso trabalho de um dia de vida aqui na Terra, que pode ser, na verdade, considerado um aion da nossa vida, ou seja, a nossa vida toda, de 70, 80 anos, 30, 20, não sei. Então você vai encaixando a parábola, o que ela está dizendo. E o vinho, né? O vinho é o símbolo do Ruach Kadosh, do Espírito Santo do Messias. Então tudo foi feito para produzir este vinho que nos dá a verdadeira transformação da consciência, porque todo álcool, né, quando você toma um álcool, não tem ninguém que não tenha a consciência alterada. Só que às vezes altera para o mal. Né? Esse vinho é um vinho bom. Ele altera o estado de consciência para uma nova evolução, para um novo passo evolutivo.
Então, você vê que a nossa parábola vai se desenhando e este pai de família é diligente, ele contrata na primeira hora, logo quando o sol nasce, mas ele não fica quieto, ele quer mais trabalhadores para a vinha. A vinha dele é enorme, é grande, cabe tantos quanto ele puder contratar. Não há limitação neste dono, neste proprietário, de recursos para pagar os trabalhadores e também de espaço na vinha para ele poder trabalhar. E tudo isso você vai já imaginando o que Jesus está querendo ensinar, né, a respeito dessa vinha. E lá na terceira hora tem ociosos na praça, e ele sai lá para ver. Depois disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Olha, você percebe que aqui atrás ele trata assim, ó, ajustou com os trabalhadores. Né? O que é ajustar? Ajustar é fazer com que duas medidas se encaixem. Né? O que é justo? Tem que ter um padrão, e aquilo tem que encaixar no padrão. Então, essa justiça, ele ajustou com os trabalhadores, ou seja, ele se harmonizou com os trabalhadores. Há uma proposta que ele faz de gerar harmonia com aqueles trabalhadores. E ele dá um resultado para esses trabalhadores. Ele dá o resultado. Ah, mas os trabalhadores vão ter que trabalhar? Evidentemente, eles estão ativos, estão vivos. Né? Trabalhar ali não significa um trabalho escravo sem nenhuma recompensa. Não. Eles estão produzindo algo, a sua consciência está em atividade. Mas você vai perceber que a parábola se desenvolve de uma maneira que não é propriamente o salário ajustado que é o que resolve, mas é a graça, é o amor que está por trás de tudo isso. Muita gente não dá esse salto na parábola. Né? Continuando, em Mateus 24, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta, incansável esse pai de família, ele continua contratando. E fez o mesmo, igualmente cerca da hora 1/10. Olha, hora 1/10 já é bem no finalzinho do expediente, né? Se ele começou aí às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, né? Então já está próximo lá das 5 da tarde, finalzinho do dia, é o que representa esse dia, onde todos os trabalhadores aparecem. Cada trabalhador contratado para trabalhar nesse dia. Então, a nossa existência humana é todo o período da Terra produzindo seres humanos, os vários estágios do ser humano de maturidade. Tem uma hora que você está de manhã, tem uma hora que você está à tarde, tem uma hora que você está no dia todo. São os vários estágios evolutivos. Então, tudo isso se aplica nessa parábola. Na hora 1/10, e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Ora, tem muita gente que passa ocioso a vida toda, né? Fica zanzando para lá, para cá, que nem a filosofia do mineiro, né? Mas não sabe onde que eu estou, o que eu sou, para onde que eu vou, não é isso? E não sabe nada, está ocioso aí na vida. Né? Alguns são chamados na primeira hora, e outros são chamados no final das horas. Porque também alguns nasceram lá no começo do mundo, outros vão nascer próximos do final. Mas também tem outra aplicação. Eu posso passar a vida toda sem ter consciência de mim mesmo, imerso em um sono, em uma ociosidade, não em harmonia com o universo, o que ele está produzindo, realizando, que é um ser, a imagem e semelhança de Deus, como nós vamos ver na parábola. Você percebe as múltiplas dimensões e aplicações que permite essa parábola? Olha lá. Por que estáis aqui ociosos o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Disse: ides também para a vinha. Olha lá, ninguém contratou. Mas o dono da vinha está contratando todo mundo é chamado. Como eu disse, não há limitação de espaço na vinha, não há limitação de recurso financeiro. Ele quer chamar a todos ele vê como
seus filhos em potencial. Então, vai trabalhar. Você está sendo chamado? Vai trabalhar. Vai para a vinha. Vai produzir. É isso. É para isso que você nasceu. Não é para ficar parado o dia todo, cuidando só das suas coisinhas, mas cuidar das coisas cósmicas, das coisas infinitas, atemporais. E a parábola continua. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Agora começa o brilhantismo máximo da parábola, porque passado o dia todo, já a noitinha, né? O que representa essa noitinha? Pode ser o anoitecer da história da humanidade, pode ser o anoitecer de uma vida humana, pode ser o anoitecer da maturidade de uma pessoa, muitas aplicações. Mas no anoitecer o pai de família diz: olha, chama os trabalhadores, que agora é a hora do ajuste de contas, nós vamos acertar as contas. Ah, mas eu não quero ajuste de contas. Eu quero fazer tudo o que eu faço e quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Será possível, cosmicamente, uma história sem que o resultado, a resultante da tua consciência na vida, seja olhada, seja observada? Não é possível. Se você quer que eu te engane, dizendo: ah, morreu, acabou, é só viver aqui, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero, tudo bem. Eu já falei em outros estudos aí, né? Cadê a nota fiscal do corpo que você comprou? Acho que é mais fácil apresentar uma fatura de aluguel. Que o negócio é que eu não sei se você é dono de alguma coisa, não. E aí tem a hora em que tudo isso chega numa culminância, né? Você sentiu, viveu, fez, decidiu, chutou, brigou, errou, matou, e viveu, e agora? Agora tem que se ajustar a conta. Então você percebe que ele usa a palavra anoitecer porque tem uma mudança de ciclo, né? Tem um ciclo do trabalho e depois tem um ciclo que vai acertar o valor do trabalho. Não é no mesmo momento que trabalha que se acerta, é depois. E o que significa o findar desse dia de trabalho? Para quem já morreu aí para trás, o dia de trabalho acabou. Né? Para quem está vivo, continua. E a Terra vai chegar uma hora que ela mesma e o universo chega no dia do final do trabalho. Você vê como que esse pôr do sol tem um significado fantástico, tremendo, né? E olha, o grande brilhantismo da parábola. O pai de família diz: não paga os que nós contratamos nas primeiras horas primeiro. Paga primeiro os últimos. Os últimos você paga na frente. Por que isso? Tem vários significados, mas um deles é que ele quer ver a reação dos trabalhadores que começaram no princípio do dia, quando ele for pagar os salários. É proposital isso, porque se ele quisesse ocultar a diferença que ele vai causar, ele teria pago primeiro os que ele contratou lá, no começo do dia. Aí eles iriam embora, depois ele acertaria o que ele quisesse. Não, mas ele fala: não, paga primeiro os últimos e aí você vai entender o que acontece. E aí vê o resultado que vai dar na parábola. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, ou seja, aqueles que chegaram, faltava só 1 hora para terminar o trabalho, né? Eles receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, que foram contratados lá de manhãzinha, né? Talvez 6 horas da manhã, vamos colocar aí, das 6 às 6. Pensaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Aqui é que a parábola começa a ficar incompreensível para a nossa justiça humana.
Porque você vai falar, epa, peraí, peraí. Aí você vai se identificar com um time aí. Vamos supor que você foi contratado 6 horas da manhã, trabalhou o dia todo. Aí, na hora de receber, você vê o pessoal que trabalhou 1 hora recebendo o valor que se foi ajustado com você. Você acha justo isso, não? Você acha justo? Acha interessante? Vê como é que a parábola vai por aí afora e começa a nos desafiar. A parábola começa a nos desafiar. E ao recebê-lo, murmuravam contra o proprietário, dizendo: olha, agora eu vou me levantar contra o proprietário. Pô, mas ele te contratou, ele é o dono. Ele acertou um valor com você. Ah, não, mas esse proprietário aí, eu não estou concordando com ele não, mas ele é o dono de tudo. Mas não estou concordando não, eu vou bater o pé contra ele. Pode? Pode. Você é livre. Você pode contrariar o próprio dono do terreno, da vinha, que é quem te paga, que é quem te convocou, que é quem te deu o salário. Mas olha a atitude dos trabalhadores aí. Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Olha, eu acho que você aí talvez argumentaria a mesma coisa. E eu, será que nós argumentaríamos isso? Eu já conhecendo essa parábola, eu não iria por esse caminho. Poxa, você foi contratado por um valor. Aí você vê um cara chegar lá no final do expediente, trabalha 1 hora, faz o mesmo trabalho que você. A nossa religiosidade já acha que isso está errado. Não pode ser igual. O pagamento tem que ser diferente. Mas o pagamento quem que tem direito desse pagamento? Todo mundo foi contratado. Se você não fosse contratado, você ia ficar ocioso lá e não ia receber nada. Tudo é de graça, meu amigo. Ah, mas eu trabalhei. Você trabalhou, você teve atividade. O Senhor te contratou. É natural que você trabalhe. Isso é natural. Percebe aqui o Espírito, como é que anda? Ó. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustaste comigo 1 denário? Falou, escuta, mas quando você estava lá ocioso, sem trabalho nenhum, eu fui lá e falei, olha, eu tenho a vinha, posso te pagar. Você ficou alegre, você aceitou, você quis esse trabalho. Eu te falei o valor que eu ia te pagar. Você aceitou esse valor. E eu estou te pagando o que eu acertei com você. Ah, mas tem gente que vai bater o pé aí. Não, mas não é justo isso? Eu acho isso errado. Então, aí que tá, né? O que acontece? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou teu olho se torna mau porque o meu olho é bom? Olha aí. Você recebeu aquilo que foi combinado, né? O dono não é você. O dono não é você. Você pode fazer, o dono pode fazer o que ele quiser com o que é dele. Ele não precisa dançar a tua música. Ele tem a música dele própria. Nós estamos falando do Criador do universo, do Todo-Poderoso, do Senhor, Rei, Deus de todas as coisas. Ele decide. E agora, porque ele decide ser bom, se ele quiser o valor para paga, era 1 denário. Mas ele quis dar 1 denário para aquele que trabalhou 1 hora. Você acha isso injusto? Mas sob que parâmetro? O teu? E qual é o teu parâmetro? Então o parâmetro não é o teu, não é de ninguém, o parâmetro é do Criador. E é aqui que essa parábola pega no nervo da religião, pega no nervo das justiças humanas. Porque nós queremos colocar tudo dentro do nosso quadradinho. E a parábola, e Deus também não se encaixa em quadradinho de ninguém. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
E aqui, meu amigo, nós vamos agora entrar aqui no símbolo e no simbolizado. Mas eu queria ficar por aqui, né? Eu acho que nós já temos aqui 45 minutos. Eu dei bastante estímulo aí, espero que você leia essa parábola, que você encontre nessa parábola várias aplicações e sentidos, né? Na semana que vem, nós vamos entrar no símbolo e no simbolizado. Aí nós vamos detalhar exatamente o que acontece com essa parábola. Então, pegue a parábola, eu faço um estímulo aí a você, né? Pegue agora essa parábola até a semana que vem, liste todos os símbolos possíveis. Então, o que é o Senhor, que era dono do campo, o que é a vinha, o que são os trabalhadores, e faça esse exercício. Reflita sobre tudo que nós falamos. Medite, mergulhe nas escrituras, na palavra de Yahvé Elohim Adonai, de Yeshua HaMashiach. E peça ao seu Ruach Kadosh, ao seu Espírito, que te dê conhecimento para você intuir o sentido dessa parábola e aplicá-la na tua vida, nos teus relacionamentos, na tua maneira de ver o mundo. Ok? Então nós somos do movimento Consciência Hebraica. Agradecemos profundamente por você estar aqui nos prestigiando, por você se dedicar a estudar a sabedoria que veio da mente do Messias hebreu. Nós estamos nas redes sociais, se inscreva lá no YouTube, comente, dê o seu joinha, porque assim o YouTube vai saber que você gosta desse conteúdo e vai te mandar inclusive outros estudos. Entre também no nosso grupo do Telegram, lá é uma verdadeira biblioteca, está tudo lá, você pode ter acesso. Estamos no Instagram, Facebook. Desejamos a você que a vida infinita te instrua e que você, com inteligência emocional, com inteligência espiritual, com inteligência física e mental, desenvolva a excelência na tua vida e alcance coisas incríveis ao lado daquele que te ama e é o teu Criador, Yahvé Elohim Adonai, do teu irmão mais velho, teu Senhor, também o teu Salvador, o Messias de Israel, que ele te dê a paz, o Shalom Adonai, o Salem Aleikum, que a vida esteja multiplicada no teu interior. Até a semana que vem, não perca a segunda parte dessa parábola.